Olá, boa tarde. Está no ar o Senado agora. O arquivamento do projeto que renegociava a dívida dos estados, a importância do voto no processo eleitoral e os 50 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, assuntos que foram debatidos na sessão plenária de hoje. Paulo Paim destacou o papel da CONTAG, entidade que completa 50 anos no mês que vem. A CONTAG possui 27 federações e mais de 4 mil sindicatos no país. 4 mil sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, filiados. Ela luta pelos direitos de milhões de homens e mulheres do campo. A CONTAG integrou a vanguarda da luta contra a ditadura militar. Foi fundamental pela volta da democracia no Brasil, reivindicando uma ampla e restrita anistia política, eleições diretas e, falava eu antes, foi fundamental até mesmo na convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Mozarildo Cavalcante leu o discurso do ministro Marco Aurélio Mello na cerimônia de posse como presidente do TSE na última terça-feira, quando o ministro enfatizou a importância do voto nas eleições do ano que vem. O voto é o maior indicativo do estágio democrático experimentado por uma nação. O voto como instrumento de manifestação da vontade de um povo há de ser genuinamente livre, decorrente de convicções e de expectativas sobre o futuro do país. Nunca pode estar atrelado ao cabresto ideológico, às promessas vãs e aos interesses particulares e momentâneos de quem quer que seja. E Ana Amélia criticou a decisão do governo de arquivar o projeto de lei que reduziria a dívida de estados e municípios com a União. A proposta já aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação nesta Casa faz parte dos debates sobre o novo e necessário Pacto Federativo, importante e abrangente tema que deveria ser tratado com atenção e prioridade pelo governo federal e, sobretudo, por esta Casa Legislativa. É lamentável que o governo tome essa decisão nesta altura do jogo ou do campeonato. Agora, de modo repentino, o governo recua e só aceitará mudanças do indexador para as dívidas à frente, sem efeito retroativo. Em resumo, o projeto de lei que poderia melhorar as contas de estados e municípios está simplesmente sendo abandonado pelo governo e pela própria base. Os 27 jovens senadores encerraram ontem o mandato de 4 dias em que experimentaram a rotina parlamentar. Realizado anualmente, o programa seleciona alunos das escolas públicas de ensino médio por meio de um concurso de redação. Desta vez, o tema foi Buscar Voz para Ter Vez, Cidadania, Democracia e Participação. Os vencedores de cada unidade da federação vieram a Brasília, debateram ideias no Senado e encaminharam 6 sugestões de projetos de lei que serão analisados pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eles vieram de todos os cantos do Brasil e experimentaram o dia a dia de um senador. No plenário e nas comissões, debateram temas importantes: meio ambiente, direitos humanos, educação. Quantas escolas tem a Constituição disponível? A ideia do projeto é que tenha algo que possa acrescentar na grade curricular do ensino médio. Como parlamentares de verdade, foram recebidos pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Tiveram a chance de trocar ideias com senadores do mesmo estado. E até participaram de uma solenidade na rampa do Congresso, a troca da bandeira. Através da minha escola e do meu esforço, eu estou aqui representando o meu estado. Sem palavras, é maravilhoso. Os jovens senadores encerraram os trabalhos aqui no plenário, votando propostas que agora serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. No total, eles aprovaram 6 propostas que na CDH poderão ser transformadas em projetos de lei do Senado. Inclusão de conteúdos regionais nos currículos das escolas, maior percentual de investimentos da União em educação e novas regras para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil.
São algumas das proposições aprovadas pelos jovens senadores. Eles prepararam os seus projetos, apresentaram emendas, debateram aqui ferrenhamente às vezes, né? E, enfim, esses projetos vão para a Comissão de Legislação Participativa e Direitos Humanos, né? Então, é uma missão cumprida, é um momento de cidadania, da construção da nossa sociedade. Depois de 4 dias de trabalho, eles voltam para casa. Na bagagem, mais do que as fotos, uma experiência inesquecível. Não é essa coisa fácil que muita gente pensa. Envolve muita discussão, muito debate, a gente se depara com opiniões completamente diferentes da gente. Então a gente é colocado em uma situação bem próxima de um senador. Hoje nós presenciamos e sabemos que não é nada do jeito que a gente pensa que é fácil, mas não é. Tem muito contraste, muita contradição e as pessoas têm que entrar em consenso. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Vidas Perdidas e Racismo é o mais novo estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas sobre a morte violenta de negros no Brasil. O trabalho mostra que o número de assassinatos de negros é quase 2,5 vezes maior que o de brancos. E entre os jovens, a estatística é ainda pior. O Senado criou uma CPI para investigar essa violência. Veja na reportagem de Ana Luísa Zenker. Fábio e Vanderlei são ex-dependentes químicos. Hoje eles ajudam jovens drogados a se livrar do vício e da violência ligada ao tráfico, uma das principais causas de assassinato em Águas Lindas de Goiás, cidade que fica a 40 quilômetros de Brasília. Quase sempre as vítimas são jovens negros de baixa renda. Se não houver esse tipo de trabalho, né, quem vai apoiar esses jovens? Não há apoio governamental, não há instituições que abriguem essas pessoas. Aconteceu vários casos. De sair daqui, volta para a rua, volta para as drogas, foi assassinado. Águas Lindas é um exemplo da violência que atinge os negros no Brasil. Em 2010, dos 100 assassinatos registrados, 69 foram de jovens. Todos eles eram negros. São quase todos pretos. O mapa da violência, elaborado com dados do Ministério da Saúde, mostra bem o problema. Entre os jovens brasileiros, o número de assassinatos de negros é mais de 3 vezes maior que o de brancos. Essas mortes têm ocorrido principalmente nas periferias das grandes cidades, mas também existe um fenômeno de interiorização dessa violência. Então, em cidades menores também a gente tem atualmente altos índices de homicídio no país. Para investigar as causas e buscar soluções, o Senado criou uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da violência contra jovens negros. A intenção é ouvir o conjunto da sociedade. E a partir daí, nós apresentarmos um documento que vai na linha de políticas públicas de combate à violência. Segundo o estudo Vidas Perdidas e Racismo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, no Brasil morrem 2,4 negros para cada branco, índio ou oriental assassinado. Alagoas é o estado mais violento. Lá, o número de assassinatos de negros é 17,4 vezes maior que o de não negros. O único estado onde há menos homicídios de negros que do restante da população é o Paraná. A gente reduz vulnerabilidade, reduz homicídios, primeiro, com garantia de direitos, com oportunidade e, claro, a questão do enfrentamento ao racismo institucional é de fundamental importância. Para os especialistas, a pobreza não é a única explicação. As pessoas negras, ainda quando ganham melhor, ainda quando conseguem ascender na sociedade, elas seguem sendo vítimas de uma série de mecanismos e de interdições que o racismo promove na sociedade e que inviabiliza a proteção da vida dessas pessoas da maneira que deve ser. A CPI ainda não tem data para começar os trabalhos, mas alguns temas já estão definidos. Um dos principais será a política de segurança pública. A gente tem uma responsabilidade que está nos governos estaduais, principalmente em relação às suas polícias, mas também pensar a segurança pública do ponto de vista da segurança cidadã, de prevenção à violência. É uma violência que envolve a polícia. E nós vamos ter nisto uma análise da necessidade de uma reforma na cultura
da política de segurança pública do Brasil, das polícias e das práticas policiais, que está chegando, na minha compreensão, a um limite. Quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos. O Senado agora termina aqui. Para você, uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.